Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos que estão seguindo esse estudo. Continuando os estudos, o projeto de resumindo os capítulos da Bíblia. A gente parou vez passada no capítulo 8 de Hebreus. Nós vamos abordar hoje o capítulo 9 de Hebreus. Beleza? Capítulo 9 de Hebreus. Então é importante a gente entender que Hebreus foi escrito por um autor desconhecido. E ele, o intuito dele foi silenciar, fechar, repreender e calar, né? Principalmente a boca das pessoas que vinham com o judaísmo para subverter pessoas, trazê-las de volta aos ritos da antiga aliança. É importante entender que Paulo e os apóstolos se reuniram em Atos capítulo 15, fizeram o primeiro concílio e montaram como deveria ser a atitude dos irmãos gentios a respeito de pessoas que, subindo da Judeia, queriam impor a circuncisão, impor a antiga aliança sobre os cristãos. E logo depois, este autor e os apóstolos também, né? Eles começaram a doutrinar, ensinar e reafirmar a fé dos irmãos, principalmente, só que essa carta é voltada aos hebreus. Os hebreus estavam sendo tentados a voltar à antiga aliança, inclusive a levar em paralelo tanto a fé cristã como a fé da antiga aliança. Então, no capítulo 9, ele volta a afirmar, né, a supremacia das obras de Cristo. Então, é importante a gente entender esse como posso dizer, esse panorama geral. Show? Capítulo 9. Então, o capítulo 9 de Hebreus se divide em duas seções, né? A primeira seção aborda o tema sobre as imperfeições dos ritos da antiga aliança. Vão dos versos 1 até o 10. A segunda seção aborda o tema a plenitude do sacrifício de Jesus de Nazaré, o Cristo. A perfeição. Ele traz uma perfeição. A gente vai ver mais pra frente que perfeição é essa. Beleza? Vai dos versos 11 ao 28. Beleza. Primeira sessão. Vamos abordar a primeira sessão. Essa primeira sessão se desenvolve com os seguintes subtópicos: A, B, C e D e E. Beleza? O tópico A, ele vai falar, né, do verso 1, vai falar aqui a descrição panorâmica do tabernáculo, né? E Paulo aborda, né, esse capítulo 9, fazendo uma breve e panorâmica geral do como era organizado e como era assim o tabernáculo, né? Como era feito o trabalho no tabernáculo. Então ele fala a disposição das mesas dos pães, da lâmpada, do candelabro, da primeira parte do tabernáculo, que se chamava Santos, né? Lugar santo, onde regularmente se faziam sacrifícios para aplacar a ira de Deus por ações de infração que o povo cometia por ignorância. Beleza? Então,
Então havia um constante culto. A gente percebe então que a adoração do Antigo Testamento era totalmente voltada para aplacar a ira de Deus, constantemente. A gente percebe isso. Isso vai dos versos 1 até o 6. Vai descrevendo, né? Vai descrevendo. E esse é o ponto A, né? O ponto B fala que o culto era regular no local inicial. Era regular. Porque assim, a ira de Deus tinha que ser aplacada. Porque a gente tem que entender uma coisa. O povo era analfabeto. Né? Do povo, todos não, a maioria não sabia ler. Era muita tradição oral. Muitas pessoas ensinavam oralmente. E, né, é difícil aprender assim oralmente, porque se não se repete todos os dias, se não se tem uma cultura de repetir aquele mesmo ensinamento. Então o povo pecava por ignorância ou por influência de outras culturas. Então era necessário aplacar a ira de Deus por um culto de sacrifício substitutivo imperfeito, né? Então as pessoas tinham constantemente esse culto. E havia toda uma tribo voltada para esse ofício de aplacar a ira de Deus, beleza? Já no ponto do ponto C, se continua do ponto C, o ponto C fala que se continuar em pé o tabernáculo junto com seus ritos, ainda não é manifesto o caminho. Tem um versículo que fala aqui, ó, fala sobre o versículo 7 ao 10, fala assim, ó, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue oferecido por si mesmo, e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Isso é uma figura muito forte, porque nos revela que o próprio Espírito de Deus, ele trabalhava com arquetipos, ele trabalhava com figuras, com símbolos, né? E o povo ignorante, sem consciência, né, não entendia essas alegorias que continuamente o povo fazia por ritual, por imposição de tradição, e porque simplesmente era para obedecer. E não se percebiam da sutil mensagem do Espírito Santo a respeito de um inocente animal estar pagando por, digamos assim, falando biologicamente, por outro animal que não tinha, e esse animalzinho inocente não tem nada a ver com o pecado desses animais racionais, né? Então, esses pessoal não se apercebia disso. Não entendiam as miríades de exemplos e de indiretas que Deus fazia através dessas similitudes, através desses ritos, né? Eles não tinham consciência de nada, beleza? Só que assim, a gente percebe isso nos dias atuais. Só trazendo um insight agora, um pensamento, uma aplicação prática. As pessoas que ainda insistem em permanecer, em praticar, seja por semelhança, seja por ignorância, seja por teimosia contumaz, as pessoas que estão dentro da congregação do povo de Deus, digamos assim, da igreja, que se ajuntam, digamos assim, ali, mas que tem um linguajar, e tem uma forma de falar, e tem uma tendência a se entregar a esses tipos de rito, a fazer semelhança, a seguir, a chofar, se vestir, colocar um kippar, a falar nesses termos hebraicos totalmente irrelevantes, tendo visto o texto. Elas estão tentadas e mostram a sua própria meninice a respeito do entendimento da nova aliança. Por quê?
Porque se continua em pé o tabernáculo junto com o seu serviço, ainda não é manifesto o caminho. Essas pessoas que ainda vivem sendo tentadas e utilizam jargões e se vestem e utilizam esses rituais, e seja semelhante ou não, que ficam tentados a se voltar essa parte do judaísmo, dos ritos, eles não entenderam o caminho e não estão no caminho. E é tanto assim, é tão evidente isso, que está escrito explicitamente nesse versículo, né? Do 7 ao 10. Então é importante a gente entender que houve uma ruptura no primeiro século, né? 70 depois de Cristo, né? Principalmente, e outras rupturas mais, que Deus permitiu através da perseguição do judaísmo com a religião do caminho, que é o cristianismo, né? Que é o seguidor de Cristo. Houve uma ruptura depois da destruição do templo. Então, não se pode levantar mais templo. E se levantar, e as pessoas irem, e as pessoas indo para lá, seja o conjunto, 1000, pouco, ou que X de pessoas indo para lá, essas pessoas só manifestam que nunca foram de Cristo. E nunca entenderam o caminho que Deus abriu. Beleza? Então é importante você, meu irmão que escuta isso, não se deixe seduzir pelos ensinamentos judaicos. Não se deixe seduzir. Eles estão na sombra, eles são incompletos, eles são imperfeitos. Eles apenas embelezam um estereotipo. Vejamos aqui um exemplo. Existe um ornamento de ambiente que ele está totalmente comido por cupins por dentro. Imagina. Totalmente comido por cupins. Mas o seu exterior é bonito. Dá para jogar um verniz. Beleza? Um verniz. Uma pequena lixadinha. Né? Uma restauração por fora. Mas a pessoa que fez esse trabalho de verniz não se atentou à parte interna daquele recipiente, daquele recipiente e ornamentar o ambiente, e não percebeu que tinha ainda cupim lá dentro, e os cupim comeram tudo. Então um dia, esse jarro, esse recipiente, não sei, desse exemplo, ele se quebrou e se destruiu, porque não tinha mais estrutura para se manter. Porque era só um estereotipo. O cupim já havia comido tudo por dentro. Então, o cupim é o pecado. A estrutura, a antiga aliança. A estrutura ali, o corpo ali da madeira, é o ser humano, vendido ao pecado, frágil, não curado. É isso. Então, quem segue os ensinamentos judaicos, se entrega a esses símbolos, shofar, e guardar as festas, e guardar as luas e Shabat, que se entrega a isso, nunca entendeu o caminho. Não entendeu o caminho. Não entendeu nada. Não está em Cristo. Está fora do caminho. Porque ainda insiste em manter em pé os rituais do antigo tabernáculo. Perceba? Isso aqui no capítulo 9. Continuando. Na primeira sessão, né? O ponto D. Por quê? Ele vai falar sobre uma consciência perfeita que só é resultado de um novo nascimento. A antiga aliança não poderia trazer essa consciência perfeita, plena. Não poderia trazer. Porque eram rituais repetitivos que as pessoas não entendiam. O próprio ser humano não entendia. Estava cego, está cego. O ser humano sem Cristo está cego, não entende. Seja judeu ou não. E ele não entende que tudo isso era para que eles se voltassem a Deus de forma consciente e abandonassem o pecado. Mas o ser humano vendido naturalmente ao pecado não entende. Por isso que era de contínuo esse sacrifício de animais, porque eram imperfeitos. Fala que tudo isso é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons, sacrifícios, quanto à consciência
não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, o que faz a quem adora, né? Não pode aperfeiçoar quem adora, consistindo somente de manjares, bebidas e várias abluções, justificações da carne impostas até o tempo da correção. Então, tudo isso eram coisas externas, né? Que o ponto E que fala, né? Não basta os dogmas externos, como o exemplo que eu deixei. Não basta. É preciso nascer de novo para ter uma nova consciência. É preciso nascer de novo. E só isso Jesus dá através da sua aliança. Através do novo nascimento que ele opera nas pessoas que lhe obedecem. Né, que se entregam a ele. Né? Então o problema nunca foi... O problema nunca foi a lei. A lei era perfeita em si mesma. Inatingível até. Mas os recipientes que recebiam a mensagem, a aliança, eram imperfeitos. Então, só através da nova aliança é que poderiam esses recipientes serem transformados para receber esse vinho novo. E assim agradar a Deus, não por imposição de dogmas, não por imposição de doutrinas, não por imposição de receita de bolo, não por imposição de protocolos celestiais, digamos assim. Mas agora, naturalmente, por uma natureza, eles dariam frutos de serviço a Deus que lhe agradam. Glória a Deus. A segunda seção possui os subtópicos A, B, C e D. Com ênfase nos versículos 25 e 28. O tópico A fala: Jesus fez o serviço sacerdotal pleno e perfeito. Né? Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Jesus fez uma eterna redenção para aqueles que lhe obedecem. Né? Eterna salvação. Por quê? Pela força daqueles que o seguem? Não. Pela força do seu Espírito Santo, que se manifesta nos seus eleitos. Ele lhes conserva a salvação. Percebe? Nunca veio de nós nada. Sempre foi de Deus, que nos permite permanecer no combate contra o pecado e nos dá a perseverança de ficar no seu caminho, pela natureza do seu espírito, embora numa batalha se perca espaço e se ganhe espaço. Ele nos conserva no seu caminho. É ele que é, por isso que é eterna a salvação dos eleitos. Beleza? Ele fez um trabalho perfeito porque se exigia serviço e um sacrifício, uma oferenda perfeita. Então ele mesmo foi o sacerdote e ele mesmo foi o sacrifício. Lá na cruz, ele morreu, foi sepultado, desceu até o mais baixo da terra e depois subiu até o mais alto dos céus, trazendo consigo dons de vida eterna através do seu sangue, oferecendo-o diante de Deus. Então ele se torna o nosso advogado. E ele nos representa e intercede por nós para o nosso benefício. Quando eu falo nós, são as pessoas que recebemos a Jesus e o aceitamos como nosso modelo, como nossa referência, como nosso Senhor e Salvador em nossas vidas. E nos entregamos a Ele em obediência. Essas pessoas Deus lhes dá a Jesus como advogado diante do seu trono para lhes defender diante do seu tribunal. Ponto B. O sangue de Jesus Cristo
nos limpa a consciência de comportamentos mortais e de serviço e nos faz viver em serviço a Deus. Como nós sabemos se estamos realmente em Cristo ou não? Como de toda uma multidão que está dentro da igreja, a gente sabe que uma pessoa nasceu de novo, não outra pessoa está de fachada. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso de forma não longitudinal, mas um espaço de tempo específico. Como? A palavra de Deus ensina. Pelos frutos se conhece a árvore, né? As coisas naturalmente mostram as suas inclinações. Não importa o dogma, não importa o protocolo. As coisas, assim como o rio morre no mar, mesma coisa. As coisas seguem sua natureza. Então, como determina que foi lavado e nasceu de novo, foi lavado pelo sangue de Jesus e nasceu de novo? Porque essa pessoa foi limpada da sua consciência pecaminosa. A sua consciência foi limpa de comportamentos mortais. Então, beleza. Um jovem foi pego e foi com as mãos na massa, né, pela família, pelos familiares, praticando masturbação e praticando atos imorais com vídeos imorais, beleza. Como a gente determina que essa pessoa nasceu de novo? Beleza, ele vai lá, ele fala, sou pecador, beleza, mereço punição de Deus, mereço esse vexame, mereço sim, beleza, eu pequei. Ele confessa seu pecado, ele confessa que fez errado, se sente triste, né? Chora por aquilo, sente vergonha e dor daquilo. E depois que ele confessa, né? Pede perdão para as pessoas que foram contaminadas por causa desse escândalo, beleza? Ele vai receber perdão dessa comunidade, beleza? Ele pede ajuda dessa comunidade, essa comunidade o ajuda e ele abandona toda sorte de ocasiões e situações que lhe permitam, que promovam esse tipo de situações imorais. Joia? Então, ele tem uma consciência limpa de pecado. Ele luta contra o pecado. Ele procura, embora às vezes ele se deslize, a maior parte do tempo dele, naturalmente, ele combate contra aquilo. Ele está num lugar sozinho, e vem os pensamentos, ele coloca um louvor. Ele estuda a palavra de Deus, né? Ele escreve para alguém ali, um amigo de confiança, ou se entretém. Ele procura preencher o tempo dele, beleza? Com as coisas de cima. Beleza? Tava entendendo? Ah, mas ele não é de ferro, não é de metal. Uma hora ele cai, outra hora ele não cai. Mas o que eu quero trazer com isso? Ele combate. Ele substitui, ele confessa, né? Ele confessa do seu pecado, se arrepende, mas não fica somente aí. Ele substitui essa rotina, essa consciência mais, esse comportamento mal, por serviço a Deus. E não faz de forma mecânica. Isso vem de forma natural ao seu coração, à sua consciência, na sua vida diária, né? Ele se comporta de forma construtiva em serviço a Deus, né? Isso não se aplica somente a jovens, a qualquer tipo de idade, qualquer tipo de gênero, né? Então, a pessoa que nasceu de novo, ele tem essa santidade plena. Ele não apenas deixa de fazer o mal, mas agora, deixando de fazer o mal, ele se entretém. Ele enche seu espaço de pensamento, de vida diária, de rotina, com coisas que servem a Deus. Obviamente, isso vai resultar com coisas que servem ao seu próximo. Evitando toda aparência do mal. Vencendo o mal com o bem. Então, a sua rotina vai estar recheia disso.
Então, essa consciência limpa só vem, essas atitudes naturais só vem de uma pessoa que nasceu de novo, que é o que Deus está falando. A pessoa nasceu de novo, se arrependeu dos seus pecados, se entregou ao modelo de Cristo, e Cristo dominou com seu espírito, e esse espírito fez ter uma nova criatura, uma nova criação, e essa nova criação naturalmente lhe rende frutos de serviço a Deus. Perceba como é perfeito, né, o serviço de Cristo, como foi perfeito o serviço de Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo nos limpa a consciência de comportamentos mortais e nos dá um comportamento que é de serviço a Deus, né? O ponto C fala assim: Jesus está diante de Deus para o benefício de todos os que o seguem obedientemente. Senhor, Senhor, muitos dirão para mim, mas aquele dia eu lhes direi: não os conheço, afaste de mim, vocês que fazem o mal. Vocês que fazem o mal. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará na glória. Então é aquele que obedece a Deus. Aquele que obedece a Deus. Que é obediente. Como a gente obedece a Deus? Eu senti. Eu tive um sonho. Tive uma revelação. Beleza, você tem direito a ouvir, sentir o que você quer. Mas tudo se você o filtra por aqui. E se isso embasa aquilo, a último juízo, a última palavra é dessa daqui, ó. Das doutrinas de Jesus e seus apóstolos. Se são válidos, mete a cara, meu filho. Obedeça. Então é isso. As palavras de Jesus Cristo, né? E finalizando, a gente vai ler os versos 25, vamos ler do 24 ao 28. Fala assim: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Não, ele não fez isso. Por outro lado, de outra maneira, necessário lhe fora oferecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos e aparecer por segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus Cristo virá mais uma vez, mas não como um redentor. Ele virá para buscar os que são seus e lhes dá conforme cada um segundo suas obras, né? Prêmios, galardões. Então nós temos muitas motivações para agradecer a Deus e temos muitas motivações para continuar nossa vida cristã. Porque temos um propiciador, temos um advogado e temos um coach que realmente teve sucesso na sua vida de agradar a Deus. E ele nos guiará e nos conservará no caminho correto para vencermos este mundo, o diabo e o resíduo que em nossa carne tenta combater contra o Espírito. Glória a Deus. Ele é nossa aliança de eterna redenção. Em nome de Jesus. Amém.